Fala aí, torcedor do nosso Alviverde, como vocês estão? Feliz ano novo, primeiro vídeo do ano de 2025 e vamos aqui falar sobre a chegada do Paulinho, sobre a possibilidade do Bernabé e sobre algumas outras possibilidades de chegada no Verdão para completar o nosso elenco para 2025, tá ok? Os créditos vão para o canal do Facincani, estão na descrição do vídeo. E vamos, sem mais delongas, vamos pro vídeo que tem bastante informação, tá ok? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta esse vídeo, ative o sininho das notificações para você continuar recebendo nossas informações, nossas notícias aqui. E vamos acompanhar aqui o comentário do Facincani, ok? Vamos pro vídeo, até mais! Palmeiras anuncia a maior contratação de sua história em termos de valores. O atacante Paulinho vindo do Atlético Mineiro. Mas, por outro lado, vê a negociação com o lateral esquerdo Bernabé ganhar contornos cada vez mais preocupantes, segundo informações lá do Rio Grande do Sul. Vem comigo! E, gente, o Palmeiras anunciou nas últimas horas de 2024 a contratação do atacante Paulinho vindo do Atlético Mineiro. Já se sabia que o negócio estava fechado, tudo mais, faltava só a burocracia, deu tudo certo lá, os exames do Patrick, também do Gabriel Menino, e a história se resolveu, e o Palmeiras anunciou de última hora aí em 2024 o Paulinho. Beleza? Beleza. Só que, por outro lado, o Palmeiras tem também uma outra preocupação que tem muito a ver com esta virada de ano, com o Réveillon. A prioridade de compra do Internacional pelo lateral esquerdo Bernabé, do qual o Palmeiras fez proposta para o staff dele para negociar a partir de 1º de janeiro de 2025, quando acaba a prioridade de compra do Inter com o Glasgow Celtic da Escócia. Tá bom? Então tem informação atualizada sobre isso e quero, obviamente, contar tintim por tintim para vocês aqui no canal, tá certo? Então, gente, fique aqui. Paulinho, maior contratação da história do Palmeiras em termos de valores. 18 milhões de euros na lata e mais o Palmeiras. 50% permanece do volante Patrick, do sub-20, e mais 40% do Gabriel Menino. Portanto, o Palmeiras fez um negócio pesado, mas ao mesmo tempo, para mim, em que o Palmeiras contrata um jogador de altíssimo nível para substituir aquele que foi para o Cruzeiro, no caso Dudu, grande ídolo do Palmeiras histórico nesses últimos anos. Então, uma contratação de impacto e uma contratação que, para mim, vai dar muito certo. Porque eu acho o Paulinho um jogadoraço de bola. O Paulinho, neste segundo semestre de 2024, não esteve bem justamente por causa da lesão da qual ele está em recuperação. Uma pequena fissura na canela que ficou incomodando o cara. Aí ele passou pela cirurgia, vai voltar aí no mais tardar em março, já vai estar pronto para jogar Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes. Então, o Paulinho vai chegar bichado. Parem com esse tipo de baboseira. Primeiro que o departamento médico do Palmeiras é maravilhoso. Quem tem que responder por bobeiras em relação a isso é a presidente, que quando teve aquela história lá, se o Neymar podia jogar no Palmeiras, se tinha interesse e tal, ela falou, o Palmeiras não é departamento médico, etc e tal, como quem dizendo, o Neymar hoje é um cara que mais vive machucado do que qualquer outra coisa, né, de uma insanidade absurda, fala isso, e aí contrata o Paulinho que tá em recuperação de lesão. Eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver. Se o cara tá bem, se o cara tem uma lesão simples pra recuperar, vem pra cá, termina o tratamento no Palmeiras e tá tudo certo. E o Paulinho é um baita jogador, os números dele no Atlético Mineiro foram impressionantes entre 2021 e 2022, e em 23 também, ajudou bastante o Galo, enfim. Então, o Palmeiras faz uma belíssima contratação. Mas 18 milhões, gente, futebol é caro. Atacante de ponta é caro, atacante de seleção, como é o Paulinho, é caro. E se o Palmeiras tem bala na agulha, tem que comprar jogador desse nível e ponto final. Não tem que ficar de mimimi, vou contratar aposta, o bom e barato, essas coisas que não servem pra nada. Não, tem que contratar quem é bom. E quem é bom custa caro, e o Paulinho, pra mim, vale o preço. Haja vista que é um atleta raro hoje de se encontrar com essa disponibilidade de mercado, e o Palmeiras conseguiu uma belíssima negociação, inclusive se livrou do Gabriel Menino, que não jogava nada, que estava atrapalhando no elenco. Uma pena que o volante Patrick não vai conseguir, né, ter a história dele continuada no Palmeiras, porque pra mim tinha muito talento para ser um reserva, quem sabe até um parceiro futuro do Aníbal Moreno, de caras aí no meio campo do Palmeiras. Ele é muito talentoso, mas o Palmeiras optou pela chegada do Paulinho e teve que fazer esse sacrifício com o volante Patrick. Uma pena, mas
enfim, que ele seja muito feliz lá no Galo, tá certo? Então, essa é uma informação relevante. Agora, a informação preocupante é, lá do Rio Grande do Sul, do meu grande parceiro, com quem eu me abasteço muito de informações sobre o Internacional, com quem, inclusive, eu conversei no meu último vídeo sobre a história do Bernabé, que é o Wagner Martins, o Vaguinha, que no canal dele disse que o Internacional conseguiu dobrar o Celtic da Escócia e vai comprar o Bernabé, executar essa opção de compra ainda neste 31 de dezembro. Portanto, o Inter vai dar a garantia dos 5 milhões de euros pedidos nessa opção de compra e ficar com o jogador a partir da próxima temporada. Por que que isso aconteceu? E o que que o Palmeiras não fez para que a história desse certo ou pudesse se encaminhar para o Palmeiras? O Palmeiras fez a parte dele. O Palmeiras foi perfeito. O Palmeiras chegou no Celtic e chegou no staff do jogador e avisou, olha, se o negócio com o Inter até o dia 31 não fechar, dia 1º de janeiro eu vou para cima para que essa história se resolva em meu favor. Inclusive com o Palmeiras oferecendo cerca de 6 milhões de euros, um pouco a mais da opção de compra que foi acordada entre o Celtic e o Internacional, de 5 milhões, para já garantir essa trucada com o clube escocês e ainda pagando mais do que o Inter pode para o Bernabé. Então o Palmeiras fez a parte dele. O que tirou momentaneamente, que ainda não está fechado, mas pela informação do Wagner Martins, sim, o Bernabé vai continuar. O que tirou, então, a chance do Palmeiras ter esse belo lateral esquerdo para a próxima temporada é que o Inter vendeu o Gabriel Carvalho, meio campista, para o Al-Qadisiyah do mundo árabe e com isso, com essa contratação, o Inter ganhou só de largada 16 milhões de dólares num acordo que pode chegar até a 25 milhões de dólares com metas e bônus que o cara bater por lá. Então, com esse jovem, nas últimas horas, vendido para a Arábia, o Inter ganhou o dinheiro que precisava para fazer esse aporte e também sanar algumas outras dívidas que o Inter tem nesse exato momento. Então, o Inter conseguiu, na venda de um jovem, arrecadar o valor que ele precisava para fazer o acordo. Tanto é que representantes do Inter estão na Escócia para negociar essa situação até as próximas horas e não deixar virar para o dia 1º e com isso abrir a licitação, vamos brincar assim, do Bernabé para o mercado e que tinha o Palmeiras a partir desta quarta-feira como favorito, porque aí o Celtic falaria o seguinte, Inter, acabou essa história de 5 milhões, agora eu quero mais e agora quem conseguir me trazer um valor mais significativo eu vou fechar, tá certo? Então essa é a informação que vem do Rio Grande do Sul. Palmeiras, que fez a parte dele pro Bernabé, perdeu, claro, pelo contrato, pela opção de compra do Internacional, como eu já vi explicado, inclusive, no vídeo da última sexta-feira. Sobre Andreas Pereira, é aquilo que eu tenho dito para vocês. Muito difícil da negociação acontecer. Tá? Já tinha gravado isso e repito aqui para vocês. O Fulham quer pelo menos perto de 30 milhões de euros para liberar o jogador sem qualquer dor de cabeça. Por mais que o Palmeiras confie no staff, por mais que o Palmeiras confie no Andrés e tudo mais, o Fulham não faz o menor esforço para ouvir a proposta do Palmeiras, porque é uma proposta que para o Fulham não faz cócegas naquilo que ele quer. Ah, o Palmeiras chegou a 20, vai bater 22, esqueçam, são valores menores do que o Fulham quer. A não ser que o Palmeiras coloque alguém no negócio, como foi especulado o Richard Rios, que foi uma oportunidade, depois o Palmeiras voltou atrás e etc. Mas se o Palmeiras não chegar a valores de composição próximos a 30 milhões, o Andreas Pereira não vai jogar no Palmeiras. E aí o Palmeiras vai mudar o foco para tentar outras duas opções no mercado aqui no Brasil. Matheus Pereira, do Cruzeiro, cujos valores são similares ao que o Palmeiras pagou pelo Paulinho, e aí pode ser uma composição com jogadores e grana aos moldes do que o Palmeiras fez com o Atlético Mineiro, ou então tentar o Vijaçante, jogador do Grêmio, que custa menos do que o Matheus Pereira, o valor do Vijaçante 15 milhões de euros, que claro pode ser negociado dessa mesma forma, envolvendo jogadores, etc, para o Grêmio, numa eventual necessidade do clube gaúcho. Então, esses são os alvos do Palmeiras em que, se não der certo essa história do Andreas Pereira. Tá certo, gente? Feliz ano novo! Bom, é isso aí, rapaziada. Foi esse o vídeo aí do Facincani, né? Os comentários dele. Deixa aí a sua informação, seus comentários, o que você achou da colocação dele.
E não se esqueça, se inscreva no canal, curta os vídeos e ative o sininho das notificações, tá bom? Vamos para a próxima. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.